Testando. Como eu decidi que eu não ia fazer nenhum tipo de edição especial, vai o testando junto e é isso aí. É mais porque hoje eu resolvi testar um microfone de lapela que eu comprei, então vai com ele. Espero que o áudio fique melhor do que quando gravei no áudio do celular, né, mandando um áudio via WhatsApp. Mas é isso aí. Hoje é mais um dia aqui trabalhando de noite, tentando me manter acordado e, né, novamente vamos gravar aí divagações e pensamentos não tão aleatórios, mas não deixei de ser aleatório, sobre, deixa eu ver aqui os temas que eu anotei. Sim. O primeiro o tema que eu tinha anotado para falar é sobre, cara, eu sou cristão, né? Já comentei isso nos outros dois episódios, vamos dizer assim. E engraçado que eu vejo até cristão mesmo, crente, né? O evangélico, protestante. Eu não uso muito esse termo, mas enfim. Apesar de já ter visto católicos também, que é o que mais me incomoda, são os cristãos, né, falarem isso. Mas me incomoda qualquer pessoa cristã ou não, dizendo que Jesus era como é que é? Tipo um líder político, um revolucionário político, né, um revoltoso político, vamos dizer assim. Queria causar uma revolta e blá blá blá, aquela coisa toda. De verdade, eu não consigo entender da onde que tiram essa ideia, sabe? Ele veio como a própria Bíblia diz, né? Ele veio como um cordeiro, né? A primeira vinda foi ele suave, né? E a segunda vai vir, vamos dizer que o negócio vai ser tenso, mas vamos tratar da primeira. Ele veio, como ele mesmo fala, ele não veio para como é que é? Revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la, né? E no caso da lei era a lei de Moisés, era a lei dos Dez Mandamentos, aquela coisa de amar a Deus, amar ao próximo, né? Ele veio, ele é o único que em pessoa conseguiria fazer a lei ser cumprida em sua plenitude. Falei igual Cebolinha agora, mas tudo bem. Cumprida em sua plenitude. Pronto, saiu. Por quê? Porque nenhum de nós realmente é sem pecado. Mas ele era sem, ele é, que ele ainda está vivo, né? É, ele é sem pecado, né? Mesmo quando ele estava como homem aqui, não tinha pecado nele. Então, não, ele veio cumprir a lei. E dois, até na parte ali a galera tá lá tentando pegar ele ali ver se ele dá algum mole, né? Alguma coisa justamente nesse sentido. Tipo assim, vamos ver se esse cara fala alguma besteira aí que dá pra gente jogar ele na fogueira com os romanos, né? Isso os fariseus, os caras lá. E aí eles perguntam pra ele, vem cá, e aí, a gente tem que dar imposto lá pra César e tal, não sei o que, papapá. Aí ele fala, qual que é a cara que tem aí na moeda aí? É a cara de quem aí, né? Ele pergunta. Aí ele diz, é do César. Ele, então, se a cara é do César, dá a César o que é de César, né, filho? E a Deus o que é de Deus. Isso até encaixa com a questão de nós termos a marca de Deus, né? Sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos de Deus. Então, o dinheiro, que é uma coisa passageira, a gente dá para César, para o líder político, para o cara, isso é irrelevante, né? O cara que está no poder no momento. Vai passar mesmo. Mas nós, que somos infinitos, né? Nossa alma nunca vai ser destruída, nós temos que dá-la para Deus. Olha que coisa interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas me veio agora. Uma moeda que, ok, é importante, a gente precisa de dinheiro e tudo mais, mas isso até encaixa com aquela questão que ele falava, que da gente se preocupar, né, com as questões da vida, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Não que eu não me preocupo com isso também, não é fácil a gente não se preocupar com isso. Mas ele fala, não se preocupa com isso aí não, cara, que isso aí é passageiro e eu e meu pai, a gente vai prover por vocês. Mas, ih, maluca, peraí. Uma louca aqui falando, gritando coisas aleatórias.
Tudo bem, eu estou falando coisas aleatórias, pelo menos eu não estou gritando. Enfim, então isso me ocorreu agora, é interessante, né? Por exemplo, César, o poder atual, né? Ele exige nossos impostos, nosso dinheiro e tudo mais, e tudo bem, ó, dá a ele o que é dele. Ele está exigindo, dá e pronto, entendeu? Mas a Deus, dê o que é de Deus, que é a marca de Deus, que somos nós, a nossa alma, a nossa vida. Olha que interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Enfim, então as pessoas, porque Jesus era um político, era um revolucionário político. Com base em que ele nunca falou nada, pelo menos nos evangelhos, né? Nós cristãos cremos que os evangelhos foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, e são eles que valem, né? Então, assim, não consta ali, em nenhum momento, falando de que ele quis, não, ó, vamos criar aí um movimento, vamos criar um partido, vamos juntar é, um exército, vamos derrubar Roma. Por mais que eu ame a história de Espartacus, né? Eu acho super interessante a história dele ali, mas tipo, isso não passa nem perto do que Jesus fez, né? Então, eu não sei de onde é que a galera diz isso. Obviamente, é gente que nunca leu a Bíblia e prestou atenção no que estava escrito, porque não consta isso, sabe? Tanto que ele se deixou levar quando estava lá gente, o jardim lá, Getsemane, ou algo assim, né? E os soldados vieram para levar ele, já sabia que era a hora dele, falou, não, não que Jesus fosse contra, qualquer hora dessa eu vou falar sobre porque Jesus era contra armas e não sei o que. Depois a gente entra nesse assunto, mas, tipo assim, naquele momento, como ele sabia que fazia parte do ritual, né? A morte dele foi um ritual, tudo foi um ritual, né? Foi um holocausto, né? No sentido antigo do ritual judaico de queimar um animal e, né, até o último pedacinho dele, entregar ele para Deus e tudo mais, para pagar o pecado daquela pessoa que está oferecendo aquele animal ali, né, como holocausto. Então, era um holocausto. Jesus não fez nem um sacrifício, ele fez um holocausto, que é todo um ritual, tem um significado mais profundo, né? Então, quando os soldados vieram pegar ele, tipo, ele falou: não. Gente, ó, uma briga não, deixa isso pra lá, porque eu tenho que ir. Eu tenho que morrer, né? Faz parte. Ele pediu para Deus, falou: se eu puder não passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Então, é isso. Não tem nada de, não, porque ele era um político. E eu vejo, outro dia eu vi foi o que me inspirou a falar sobre isso, eu vi um vídeo lá de fora, né? Como eu falo em inglês, eu vejo muito vídeo lá de fora. E uma galera enviando perguntas para um apologista cristão, e aí um cara fala isso, porque Jesus, esse cara tá reagindo a um TikToker. Aí tinha que ser um TikToker, né? Aí esse TikToker vira e fala, não, porque Jesus ele era um líder político que ele queria fazer e acontecer, não sei o quê. E o apologista cristão não discorda dele. Eu falei, não, isso está errado, ele não era Tanto que os fariseus, os homens da lei, né, os líderes judaicos naquela época ficaram assim, longe de acreditar nele, por quê? Porque eles sempre acharam que o Messias ele seria um cara que ia vir e ia justamente fazer isso, ia vir e destronar todos os outros reinos, ia ser muito mais um líder político-militar do que um espiritual, né? E não foi o que aconteceu, né? Por quê? Porque o espiritual é mais importante do que qualquer coisa política e militar, né? São importantes, mas nem se comparam ao mundo espiritual, né? Então, assim, não sei de onde é que essa galera tira essa jossa. Enfim, sei lá, qual outro assunto que eu anotei aqui? Ah, Red Dead Redemption, novamente mudando da água pro vinho, sem piada implícita. Cara, eu gosto muito de videogame, acho que eu já falei isso em algum outro momento. E outro dia apareceu pra mim no Facebook alguma página de games perguntando qual é o seu game favorito, né? E era só pra falar um. Cara, muito difícil escolher um só. Muito difícil escolher um só.
E eu admito que eu cheguei no final entre God of War e Red Dead Redemption. E eu acabei escolhendo Red Dead. É, não que assim, é uma escolha muito difícil. God of War é maravilhoso. E olha que eu tô falando dos antigos, eu nem joguei ainda os novos, eu só vi gameplay. Até saiu recentemente aquela coisa do Kratos no Valhalla, eu acho. Ele encontrando consigo mesmo, né, para mostrar o reflexo do amadurecimento do personagem. É legal, bacana. Gosto de histórias de amadurecimento, redenção, essas coisas, né? E mas o Red Dead. E olha que eu não joguei o 2, hein? Eu só joguei o 1, com John Marston e o filho dele, né, o Jack. Spoiler. E aliás, um breve parênteses, que provavelmente eu vou repetir em outros momentos. Cara, a gente tem que normalizar de novo o lance do cara, spoiler. Velho, eu cresci na geração do Dragon Ball, onde tinha um episódio ali falando assim, tipo assim, terminava o episódio, no próximo episódio, Freeza morre. Tu fala, caraca, cara, o Freeza vai morrer, tá bom, quero ver. Isso não afetava a experiência em forma nenhuma. Eu tô cansado das pessoas me falarem, ou eu ler coisas na internet sobre alguma obra, e o máximo que acontece é eu já falo assim, não queria ver mesmo, então já não vou ver. Eu já não queria ver mesmo, mas assim, algo que eu tô interessado em ver, eu botei na minha cabeça, não, eu vou assistir aquilo, cara, o cara pode me contar tudo o que acontece. Eu vou assistir e não mexe com a minha experiência, sabe? Às vezes até melhor, porque eu falo assim, é agora que vai acontecer aquilo. E acontece, sabe? Dá aquele. Opa, é tipo uma montanha russa, que você já sabe que vai ter a descida, aquela coisa toda, mas não tira a emoção. É tipo isso. Então, vamos, sabe? Ok, eu vou continuar avisando é, se eu se eu vou falar algum spoiler e tal, mas assim, enfim, Red Dead Redemption. Cara, aquele jogo é muito bom. Aquele jogo é muito bom. Assim, eu entrei numa vibe. Eu não era muito fã de filmes de faroeste quando eu era mais novo, né? Mas comecei a dar mais chances. Meu pai gosta muito. O doido do meu pai gosta muito. E comecei a ver Clint Eastwood, John Wayne. Tem um que ele gosta bastante, Audie Murphy, que eu acho. Acho que do Audie Murphy eu só vi um, tem que ver mais. E assim, então, desculpa, me distrair aqui com mensagem no WhatsApp falando justamente me dando feedback sobre essas gravações. Aí é história para outra hora. Mas voltando, eu não gostava muito de filmes de faroeste, comecei a dar uma chance, e aí de repente caiu na minha mão Red Dead Redemption. E ele já estava velho. Eu vou chamar de Red Dead RDR, né? Acho que o pessoal chama assim lá nos Estados Unidos, RDR. Então, falei, tudo bem, vamos ver esse jogo aí. Vamos dar uma chance. Um amigo meu, um irmão de consideração meu, já tinha jogado ele, já tinha visto. Fiquei curioso, vamos ver. Cara, que jogo maravilhoso. E assim, é da mesma empresa que faz GTA, né? GTA, e eu sou do San Andreas, sou do time San Andreas para sempre. Mas até o San Andreas, assim, ele me cansou um tempo, né? Depois de um tempo fazendo aquelas loucuras, andando pela cidade, explodindo pessoas, serrando velhinha com a motosserra e por aí vai, né? Criando aviões indestrutíveis e ficar voando por aí, explodindo tudo. Era legal. Mas até isso, depois de um tempo, me cansou, né? E eu joguei a história toda, até o final. A história também é legal, daria uma boa série, ou filme. Acho que o filme ia ser muito curto, mas uma série ia ser legal. Então, sou fãzão de GTA. E eu vi muita gente falando que o RDR era tipo GTA com cavalo. E não deixa de ser, dá pra você fazer umas paradinhas loucas assim e tal. Mas a história é muito boa também. E hoje em dia eu prezo muito por uma história boa, né? De jogos e tal. Tem jogos com histórias muito melhores do que filmes e séries por aí. Acho que já falei isso. E a história é muito boa.
sabe? O arco de redenção realmente eu acho bem legal. E a redenção vem com um preço. Você tem que pagar esse preço, né? E, cara, o jogo é muito bom, tá, sabe? Recomendo pra quem ainda não jogou, jogue o primeiro e assim que eu puder eu vou jogar o segundo. Tem que comprar um PS4 pra mim, só tenho um PS3 até hoje. Alguém me dá dinheiro aí, faz pix aí pra mim, pra eu poder, pra eu poder, pra eu poder comprar um PS4, pelo amor de Deus. E, cara, super indico. Assim, se eu tivesse que escolher hoje um jogo, seria o Red Dead. É, é bom demais, sério mesmo. E acho que vocês não vão se arrepender. Se tiver alguém ouvindo, né? Não vai se arrepender. Agora mudando para outro assunto, de novo, né? Que eu anotei aqui, que também não deixa de ter Red no meio, né? São os Red Devils. Para quem, né, não sabe, são os Diabos Vermelhos, também conhecido como o meu time da Inglaterra, Manchester United. Obviamente gosto de futebol. Não sei porque que é óbvio, mas ok, eu gosto de futebol. Né? E internacionalmente, no Brasil, eu torço, obviamente, claro, para o melhor time que há, que é o Flamengo. Mas é engraçado que, assim, minha cor favorita, eu acho que seriam disputa o preto e o verde. Mas no futebol eu pendo para o vermelho, que é Flamengo, Manchester United na Inglaterra e o Bayern de Munique na Alemanha, né? E Manchester United, eu lembrei dele. Um outro amigo meu, considero um irmão também. A gente se conhece desde pequeno e tal. Ele veio me perguntar: você acha que a saída do Cristiano Ronaldo. Assunto polêmico agora. Você acha que a saída do Cristiano Ronaldo do Manchester United agora foi. Como é que é? Ele foi justificado, né? Ele foi. Cara, redimido, vamos dizer assim. Eu falei, cara, não. Eu, particularmente, não sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Né? Assim, óbvio que o cara é talentoso. É igual o Neymar, assim, sabe? Tem talento, óbvio. Mas eu não sou fã. Não sou fã do cara. O que eu posso fazer? E ele não estava rendendo no United, sabe? Ele não estava rendendo. É claro que tinham outros fatores, armações e né, combinações ali de escalações. O técnico também era ruim. Aí depois veio o careca agora, é o Ten Hagen. Acho que é esse o nome dele, Ten Hagen. Acho que é holandês. E começou a fazer um trabalhozinho um pouco melhor, mas aí. E o Cristiano saiu e melhorou muito o time como uma equipe, né? Não ficava só girando em torno dele, porque afinal de contas são 11 jogadores, não um só. Mas aí depois vieram umas contratações ruins, uma galera, sabe, péssima, desfalques. Casimiro tá. Casimiro que é brasileiro, né? Tá machucado, tá com algum problema. Aí teve acusação aí de assédio com outro menino. Como é que é o nome dele? Greenwood. Ele acabou não voltando até hoje pro time. Ele foi inocentado de tudo, mas acabou não voltando pro time. Até o Anthony, que é brasileiro também, começaram a encher o saco dele, acusando ele de um monte de coisa também, que parece que também não foi provado. Assim, tudo isso. E questões da diretoria também. Eu sei que tem questões lá da família que manda no time, que também atrapalha. Tudo isso envolve o time. Né? Ele não está péssimo, mas obviamente ele não está no seu melhor momento. Mas Mas assim, eu não acho que tenha a ver. Por causa do Cristiano Ronaldo, se ele tivesse continuado ia estar melhor. Não, não acho não. Eu acho que o momento dele no United foi quando ele era novo e foi isso, sabe? Agora as coisas mudaram e não acho que daria muito certo mais lá não. E vamos ver agora esse final de temporada, porque essa virada de ano, né? É o meio da temporada deles da Europa e vamos ver se pelo menos ele consegue entrar para a Champions League ano que vem, não, esse ano, né? Porque a Champions League que já passou, ele não passou nem da fase de grupo. Uma merda. Mas faz parte da vida. Deixa eu ver outro assunto aqui. Panelinha na tradução. Sim, sim, sim. Que eu tinha falado no outro sobre panelinhas, né? Em certas áreas, em certos empregos.
E eu percebi que até no ramo da tradução, como eu comentei agora há pouco, eu falo inglês, então eu já procurei, assim, já tentei trabalhar com tradução, legenda, revisão, transcrição e por aí vai. Tudo relacionado à tradução do inglês para português e vice-versa, né? As outras línguas que eu estou aprendendo a falar ainda não estou confiante nesse nível, então o inglês é a única que eu me garanto. Até porque já trabalhei com ela também, né? Mas não nessa área. E, cara, até nessa área eu percebi que tem que ter uma panelinha, tem que ter uma galera, sabe? Aquele grupinho ali, porque senão você não entra. É meio bizarro isso, né? Tipo, cara, eu tenho esse talento, entre aspas, esse conhecimento, quero jogar pra rolo, quero, sabe? Desenvolver mais ainda, quero gerar dinheiro, quero te dar um resultado e com isso também ganhar algo em cima disso. A questão ali do mercado, né? Ó, tem oferta e demanda e tudo mais. Não. Só se você fizer parte do grupinho. Mesmo que você fale bem, que você conheça aquilo ali a fundo, seja proficiente. É esse o termo? Acho que é isso, né? Assim, profissional, né? Assim, tem um conhecimento vasto daquilo. Acho que vou até jogar no Google depois. Enfim, não, mas se você não faz parte do nosso grupinho, da nossa, né, não fecha com nós, então você não pode, sabe, fazer parte desse ramo, que é bizarro, cara, sabe? A pessoa às vezes só quer uma chance e não consegue. É escroto pra caramba isso. Eu já tô falando já tem um tempo aqui. O próximo assunto que eu anotei é um pouco longo, então acho que de repente eu vou deixar para próxima, né? 20 minutinhos já é alguma coisa. E acho que eu vou tentar pensar em uma forma melhor de estruturar o tempo de cada assunto. De repente eu até pare e faça anotações sobre cada tema. Nossa, acho que vai ficar legal, vai ficar bem organizado. Então, acho que por hoje é isso. E já dá para me manter acordado pelo resto da noite. Vou ficar pensando em mais coisas aqui para falar. Então, até mais e depois eu gravo mais coisas aí pra gente. Tchau.